Fala aí, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo e me siga nas redes sociais pra você não perder nada. Conhecer todos os meus parceiros e os links aqui na descrição do vídeo pra você, beleza? Manos, hoje é pra falar bastante coisa sobre o eFootball 2026. Eu consegui jogar aí bastante a versão 5.1 do jogo, né? E pra mim mudou bastante coisa a gameplay, tá, galera? Quem me segue nas redes sociais eu já postei lá, mas vocês estão vendo aí de fundo um vídeo que eu fiz com as principais mudanças que eu senti. É nítido essas mudanças, tanto positivas como negativas. Rapidamente aqui, é possível notar que os dribles estão mais rápidos e eficazes, eu senti que os jogadores velozes ganham mais vezes na velocidade dos zagueiros, os goleiros estão um pouquinho mais seguros aí, controlar a defesa ficou um pouco mais solto, eu senti que os jogadores estão mais soltos para controlar a defesa, então se você for com tudo para cima ali, aquele bote seco, você vai tomar drible, meu querido. Então agora tem que controlar mais o seu defensor, você tem mais controle sobre eles, estão mais soltos, né? Mas tem o lado negativo, galera. Porra, servidor tá um lixo. Pra mim é o pior de todos e olha que eu dificilmente reclamava de servidor, galera. Tô a 70 km de São Paulo, aqui da Paulista, onde é o servidor do Brasil. E cara, eu não tinha problema nenhum de servidor e eu tô tendo muito problema. Servidor muito ruim, muito legado, gera muitos problemas no online. Cara, tá horrível. A física de contato do jogo ainda não é boa, ela precisa de melhoria urgente, Konami. E também a velocidade geral do jogo não me agrada, tá? Eu acho que o jogo ainda é rápido demais, tinha que ser um pouco mais lento, mais cadenciado para você poder pensar um pouco mais nas jogadas, senão fica aquela correria danada. E aí com o online não bom, fica pior ainda, né? Um jogo muito rápido, onde você tem que ter respostas rápidas, cara. Então, assim, o servidor tá muito ruim mesmo. E lá na BGS, o produtor Taya está direto do Japão no Brasil, e ele falou um pouquinho sobre o Brasil, né, galera? E uma das coisas que ele falou de interessante, já que eles trabalham com bastante dados, e o Brasil é um dos países que mais reclama sobre isso, né, o IA assistido, ele trouxe esses dados para o Brasil e a gente vai comentar sobre. Bom, vocês podem ver que eles falaram que no mobile, né, metade das pessoas que jogam na primeira divisão, tá, galera, jogam e usam aí o Smart Assistência, tá? E nos resultados finais isso não impacta, né? Basicamente, quem usa e não usa, a diferença ali de ganhar e perder não é tanta na primeira divisão, fica meio a meio. Mas o problema maior está nos consoles, galera. A gente tá vendo ali, ó, cerca de 35% das pessoas no console usam assistência inteligente, tá? E nas taxas de vitória, isso impacta muito. Então, basicamente, metade das pessoas que usam, isso favorece vitórias na primeira divisão. Então, sim, a IA está impactando diretamente aí na vitória ou na derrota de quem está usando ou não usando a IA inteligente. Isso é importante porque a Konami está levantando muitos dados e, como eu falei para vocês, a chance é muito grande de dezembro chegar o filtro, né? Quem quer jogar com IA assistida, joga. Quem não quer, não joga. Simples assim, você coloca o filtro lá e o sistema vai achar pessoas que estão e não estão usando a IA assistida. Espero que chegue, vai ter agora um evento somente para o Brasil, da Copa Romário. Essa Copa Romário não vai ser possível usar a IA assistida e aí a Konami vai pegar muitos dados de como que as pessoas estão jogando, quantas pessoas estão jogando sem a IA assistida, como que está sendo o feedback da galera de jogar uma competição sem ter ninguém usando a IA assistida. Então é muito importante que você participe e jogue quando lançar essa Copa Romário, para a gente mostrar esses dados para a Konami, que eles estão muito atrás desses dados, para dezembro ser fatal chegar ou não o filtro para esse IA assistido. Em dezembro também, galera, tem grande chance de chegar o modo espectador, é isso mesmo, tá? Não é confirmado ainda, talvez a Konami possa falar disso mais para frente, mas já existem indícios até dentro do jogo, né, de servidores e também ali de coisas que digam pra gente que o modo espectador pode estar chegando em dezembro. O modo espectador é aquele modo que você consegue assistir as partidas das pessoas dentro do próprio jogo, então isso é bom para quem faz transmissão, para quem faz live, para quem faz narração, ou até mesmo para você que quer ver como que os cara que você gosta ver jogar, né? Por exemplo, você quer ver como que o Guifera joga, então você consegue assistir as partidas dele ali em tempo real quando ele estiver jogando, para você ver as estratégias, etc. Até mesmo fazer vídeos, cortes, etc, cara. Eu acho que é uma coisa interessante, né? Acho que, óbvio, tem muita coisa para chegar no jogo, mas seria algo interessante, já que um jogo é online e é focado no online, seria algo interessante ter esse modo de espectador. Isso já rola nas lives da Konami, tá? A Konami já tem um modo dentro do jogo, né? Quando faz live lá, que é o modo espectador, tá? Agora vamos ver se eles
eles liberam isso pra gente, pro público final aí em dezembro. E por fim, tá vazando aquela informação lá, né, do pessoal do Datafoot, novamente falando sobre a LFU, os times brasileiros, num jogo de videogame, eles não falam que é a FIFA, mas deixam obviamente claro que é a EA, né, mas assim, não tem nada, o Sport CNN não falou, né, só falou que é um jogo de videogame. E obviamente os caras vão levando isso pro jogo da EA, tá galera? Mas eu fui atrás da informação, tá? E não se trata da EA Sports, e sim se trata da Konami, essa parceria que pode estar chegando já em fevereiro de 2026, tá? Com a Libra e a LFU com o jogo da Konami. Isso tem muito a ver também com a Globo, né? A Globo está com uma parceria com o Grupo Globo, a Player One, e essa aproximação tem muito a ver também com a Konami, tá? Então, não se trata, tá? Eu sei que muita gente aí tá rumorizando, etc., mas não se trata da EA Sports, tá? Isso se trata realmente da Konami, e a gente deve ter novidades em fevereiro de 2026. Também o calendário do Brasileirão vai ser alterado, isso também é muito importante e interessante para a Konami, para criar estratégias dentro do seu próprio jogo, né, com um calendário mais amplo e começando no começo do ano, tá? Então a gente deve ter mais informações mais à frente, mas, novamente, tá? Não se trata da eSports e sim da Konami, essa aproximação com as ligas aqui do Brasil. Lembrando que, novamente, tendo a liga ou não tendo a liga, aqui os jogadores brasileiros continuam da mesma forma, tá, galera? Não vai mudar nada, pode ter lá os times licenciados dentro da liga, etc. Mas os jogadores vai seguindo ser como é hoje, né? 1 a 1, jogador por jogador, a Lei Pelé ainda estabelece e vive por aqui no Brasil, beleza? Mas tendo a liga, além de ser mais barato para a Konami, né, no caso fechar com uma liga, daí fechar clube por clube, você pode criar estratégias, parcerias, divulgação, de uma forma muito mais fácil com os clubes, tendo eles dentro de uma liga, do que de ter que negociar isso de forma individual, um por um, né, muito mais complexo e complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Ano que vem a gente deve ter mais informações sobre isso. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!